Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Dou sempre a sugestão para no começo dos vídeos subscreverem o canal, verem o resto dos vídeos e acompanharem o meu trabalho, porque está tudo relacionado. E o tema que eu escolhi para hoje é o efeito Dunning-Kruger e a síndrome do impostor. Eu já falei sobre o efeito Dunning-Kruger noutros vídeos, vocês podem pesquisar, Filipe Calhau, efeito Dunning-Kruger, e vem o que é que aparece no YouTube em que eu falo acerca disso. Mas agora vou falar acerca do efeito Dunning-Kruger e o síndrome de impostor, como se uma pessoa tivesse a encontrar um equilíbrio entre os dois, como se cada um deles fosse um extremo que deva ser evitado. Por um lado, nós temos o efeito Dunning-Kruger, em que as pessoas são incapazes de reconhecer a própria incompetência, as pessoas são incapazes de reconhecer a própria ignorância, às vezes acabam por fazer escolhas com base numa falsa sensação de conhecimento ou num falso conhecimento, acabam por tomar atitudes, dar recomendações a outras pessoas com base num falso conhecimento, com base numa ilusão acerca daquilo que sabem ou não sabem. As pessoas criam a ilusão de que sabem uma coisa que não sabem. Portanto, eu sugiro que pesquisem na internet efeito Dunning-Kruger, para vocês compreenderem a história que está por trás deste efeito, que foi descoberto por académicos, com base num acontecimento histórico. E, por um lado, temos o efeito Dunning-Kruger, né, de forma simples, a incapacidade de reconhecer a própria incompetência, de reconhecer a própria ignorância. Tem toda uma obra em que eu falo também acerca disto, mas Filosofia da Ignorância, publicada no Brasil, essencialmente. Pesquisem, depois podem ver na descrição do vídeo, eu falo acerca disso, tem essa obra. Toda essa obra eu faço uma desconstrução da ignorância e falo acerca da nossa ignorância. Por outro lado, nós temos o síndrome do impostor, em que as pessoas são incapazes de reconhecer as próprias competências. Acaba por haver ali também uma falta de autoestima. Estão a compreender? A síndrome do impostor acontece, olha, por exemplo, por causa da sociedade machista que nós temos, há muitas mulheres de sucesso que são incapazes de reconhecer a própria competência. Criam sempre a própria competência, os próprios conhecimentos, as próprias capacidades. Podem criar a ilusão de que se chegaram ao sucesso foi apenas por causa da sorte deste ou daquele fator externo que não tenha nada a ver com a sua capacidade. Portanto, a sociedade machista pode produzir este tipo de coisas. Mas o efeito, o síndrome do impostor tem a ver com a pessoa sempre que está a fazer alguma coisa. Sabem de onde é que surgiu esta questão? Eu tive uma conversa com uma prima, que ela está a fazer tese de doutoramento, e ela falou que achava que sofria da síndrome do impostor. Está sempre a achar que não tem capacidades suficientes para fazer as coisas, que é incompetente, ou que não tem conhecimentos suficientes. O que às vezes pode ser verdade, outras vezes pode não ser. Há pessoas que, com a síndrome do impostor, a pessoa vive com uma sensação de inferioridade ilusória. Há ali um sentimento de inferioridade. A pessoa chega a reconhecer que outras pessoas que têm muito menos capacidades do que ela, por falta de conhecimento, por falta de perfil psicológico, seja o que for, chegam a julgar que outras pessoas têm muito menos capacidades do que elas, por mil e uma razões, mas ninguém tem de ser superior ou inferior a ninguém, não é essa a questão. Quando às vezes a própria pessoa tem. Uma pessoa pode ser especialista numa área, quase, e viver com uma síndrome de impostor. Está sempre a achar que não tem conhecimento suficiente, não tem capacidade suficiente. E às vezes, qual é a grande questão? Às vezes torna-se difícil desenvolver um trabalho e desenvolver a sua vida por causa dessa ilusão de inferioridade, dessa ideia de que nunca sabe o suficiente, que nunca tem conhecimento suficiente, nunca tem habilidade suficiente, nunca tem competências suficientes e às vezes acaba por bloquear a sua própria vida por causa disso. Portanto, de um lado nós temos pessoas que com o efeito Dunning-Kruger, incapazes de conhecer a própria incompetência e a própria ignorância, e por causa disso não procuram desenvolver as suas capacidades e habilidades, não procuram conhecimento, desenvolver a consciência, esse tipo de coisas, porque já vivem na ilusão de que há uma superioridade ali intelectual, que há ali já sabem tudo o que precisa ser sabido acerca daquilo que conhecem, ou de algum assunto. Por um lado, nós temos o efeito Dunning-Kruger, que é um extremo, que convém ser evitado, convém uma pessoa procurar estar atenta para não mergulhar nesse tipo de atitude mental, seja o que for. E por outro lado, nós temos a síndrome do impostor, em que a pessoa tem incapacidade de reconhecer as próprias competências. A pessoa, de facto, pode ter competências e não conseguir reconhecê-las e viver numa inferioridade ilusória. A pessoa está sempre a puxar-se para baixo, sempre a achar que é sempre, se tem alguma coisa boa na vida, é sempre sorte, nunca é por escolhas individuais, por capacidades individuais, por esforço individual, por desenvolvimento individual. Estão a compreender? Então, de um lado, nós temos a incapacidade de reconhecer as próprias incompetências que de facto existem,
o que precisa ser tido em conta, por um lado nós temos a incapacidade de conhecer as próprias incompetências, a própria ignorância, por outro lado nós temos a incapacidade de reconhecer as próprias competências que de facto existem ou podem existir. Estão a compreender? Portanto, entre um extremo e outro, convém nós procurarmos caminhar no meio. Tal como tanto apela a filosofia de Aristóteles, por exemplo, a filosofia budista também do caminho do meio termo, da justa medida, numa linguagem aristotélica, mas pronto, isso é a língua portuguesa, escreveu em grego. Caminhar no meio. Nós estamos sempre abertos para colocar em causa as nossas incompetências, a nossa ignorância, mas ao mesmo tempo nós reconhecermos os nossos sucessos, nós reconhecermos os conhecimentos já adquiridos, nós reconhecermos as competências já adquiridas e reconhecermos de facto, o nosso valor. Portanto, e como é que se caminha no meio? Não é fácil. Não é fácil, porque é mais fácil ou mais comum uma pessoa cair num extremo ou no outro. Ou há pessoas que estão sempre a saltar entre eu não tenho competência nenhuma, não tenho, sou uma pessoa muito ignorante, não tenho capacidades nenhumas, e de repente tanto está no síndrome de impostor como vai para o efeito Dunning-Kruger, que é a pessoa ser completamente incapaz de reconhecer as próprias incompetências e a própria ignorância. Portanto, o saudável, no meu entender, e é isto que eu quero deixar, claro que se quiserem pesquisar mais sobre o efeito Dunning-Kruger e sobre o síndrome de impostor, pesquisem no Google, leiam livros. Eu só quero deixar aqui uma pequena mensagem sobre a importância de nós, além de deixar o assunto, para uma pessoa poder desenvolver a curiosidade intelectual, deixar a semente, a importância de nós caminharmos no meio. Tanto de um lado como do outro, de um lado pode haver uma falta de autoestima, para o efeito Dunning-Kruger pode haver uma falta de autoestima, um complexo de inferioridade que uma pessoa tenta compensar, colocando-se numa posição de superioridade e achando que já sabe tudo e que os outros não sabem a nada e que é profundamente competente quando não tem competência nenhuma, como não estudou nada acerca de um assunto. Imaginem uma pessoa que não estudou medicina e achar que tem competência suficiente para ser médica. Estão a perceber? Para exercer funções no âmbito da medicina, e do outro lado nós podemos ter uma pessoa que estudou a vida toda a medicina, anos e anos e anos a estudar a medicina, e que vive com uma síndrome de impostor, ser incapaz de exercer medicina por achar que nunca sabe o suficiente, nunca tem conhecimento suficiente, é sempre incompetente, nunca sabe nada, e achar que outras pessoas, se for preciso outras pessoas que nem sequer estudaram medicina, sabem mais que ela. Estão a compreender? Então, por um lado, nós temos alguém. Isto foi o exemplo que me ocorreu agora, a meio, enquanto estou a fazer o vídeo. Por um lado, temos uma pessoa que não sabe nada e que acha que sabe tudo. Por outro lado, temos uma pessoa que sabe o suficiente, ou que poderá saber bastante, mas achar sempre que não sabe nada, e que outras pessoas que se calhar é que não sabem mesmo nada, se calhar até sabem mais do que ela. Estão a compreender? Então nós temos que caminhar no meio, tanto admitir a própria ignorância, como reconhecer os conhecimentos que já temos, que já adquirimos, as competências que já desenvolvemos. Estão a compreender? Procurar estar no caminho do meio, estar abertos para aprender coisas novas, ao mesmo tempo valorizar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já sabemos, para podermos fazer o nosso percurso. Porque se não houver o mínimo de reconhecimento, o mínimo de autoestima, uma pessoa não faz nada na vida. Uma pessoa tem de sempre de dar o passo de ora eu estou aberto para aprender coisas novas e reconheço que preciso aprender coisas novas, ora ao mesmo tempo eu sei que tenho conhecimentos suficientes para fazer determinado tipo de escolhas. Não para todo tipo de escolhas, mas há escolhas que eu posso fazer, principalmente se eu dediquei tempo a estudar. Estão a compreender? Portanto, entre uma pessoa não saber nada acerca do assunto e achar que sabe tudo, e entre uma pessoa saber algumas coisas e partir do princípio que não sabe nada, nós temos que caminhar no meio. Estão a perceber? Esta é a grande mensagem que eu quero deixar aqui. Senão não fazemos nada na vida. Senão estamos sempre a bater com a cabeça. Portanto, eu falo acerca destas questões, por exemplo, na obra Filosofia da Ignorância. Eu dou cursos online, eu tenho várias obras publicadas. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Eu sugiro que subscrevam o canal, que vejam o resto dos vídeos, que acompanhem o meu trabalho. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, neste momento, em vez de ter o patreon.com, vocês podem fazer doações por MBWay ou para o meu IBAN. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo, porque de facto há pessoas que eu ajudo e há pessoas que depois vêm-me agradecer por trás. E se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento, podem fazer estas doações. Até para me ajudar também no meu processo de ativismo para uma pedagogia da felicidade, que eu tenho feito um trabalho, às vezes sem ganhar nenhum nesse âmbito, ativismo para uma pedagogia da felicidade. Portanto, fica aqui um apelo a um caminho do meio, a uma pessoa refletir sobre essas questões. O meu interesse, o meu grande interesse é deixar as sementes para nós refletirmos sobre essas questões. Estudem sobre o efeito Dunning-Kruger, estudem a síndrome do impostor, porque é possível que vocês vivam algum deste tipo de problemas, ou que algumas pessoas que possam vir a ver este vídeo sofram de algum problema que eu falei aqui.
Portanto, sejam felizes, cumprimentos filosóficos, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes.